Esforçai-vos e fortaleça-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Olá, que o amor de Deus, que a graça do Senhor esteja invadindo você nesse dia. Hoje eu quero trazer a leitura, em primeiro lugar, do Salmo 1 e nós vamos falar algo muito tremendo que o salmista revela nesse salmo. E diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Quando nós olhamos esse salmo, nós olhamos para o mundo também e nós temos conhecimento que no nosso mundo há diversos tipos de pessoas, muitas raças, muitos temperamentos, muitas classes sociais. No entanto, na Bíblia só há dois tipos principais de pessoas. E é apresentada nesse livro de Salmos aqui, no Salmo 1. Pessoas que pela palavra de Deus são tratadas como justos e pessoas que a Bíblia chama de ímpios. Quando nós olhamos, o enfoque da bênção que é dada àquele que ama a lei do Senhor. O Salmo 1 demonstra o respeito de Deus com o livre-arbítrio do homem, nas suas escolhas, mas essa mesma palavra adverte sobre as consequências desses dois caminhos. Ser bem-aventurado significa a qualidade de ser feliz, sempre feliz, constantemente feliz. Agora, por que o cristão é feliz? Não é por sua situação financeira, porque nós sabemos que muitos cristãos são pobres e são felizes. Por que o cristão desfruta da paz? Porque a paz está em Jesus Cristo. E creem que Deus, porque eles creem que Deus tudo provê. Não é por serem famosos, porque muitos cristãos são totalmente desconhecidos, quase anônimos. Nem por isso são isentos de tribulação, porque os cristãos passam por muitas tribulações. Não é por não terem inimigos, pois em muitas situações os cristãos sofrem com inimizades e situações contrárias até mesmo com seus parentes mais próximos. Mas eles são felizes. Sabe por quê? Porque a sua felicidade está em Deus. Deus é a sua rocha. E em qualquer situação, eles confiam. A palavra de Deus, ela contém grandíssimas, preciosas promessas. E através dessas promessas, nós nos tornamos filhos de Deus. Perdoados, aceitos. E aí está a verdadeira felicidade do cristão. Isso é tão interessante. É bom nós observarmos porque é uma posição estar em Deus. Saber que somos aceitos independentemente do nosso pecado. Qual o prazer do justo? Qual o verdadeiro conselho do justo? A Bíblia diz nesse salmo, o seu desejo, o seu prazer está na lei do Senhor. E na lei do Senhor medita de dia e de noite. O salmista, ele está afirmando que Deus prova e abençoa o seu servo, aquele que medita, que fala, que pensa, que estuda a palavra de Deus, de dia e de noite. E nós sabemos que muitas também são as situações que nos deixam tristes e sem saber a quem buscar conselho. Muitas vezes nós ficamos na dúvida, muitas vezes ficamos tristes,
Mas a Bíblia, nesse livro de Salmos, nos direciona qual o verdadeiro conselho que devemos buscar. Nas horas de angústia, nas horas onde nós precisamos de algum conselho, onde nós devemos buscar? Nós devemos buscar primeiramente na palavra de Deus. A Bíblia diz que os mandamentos do Senhor nos tornam mais sábios do que os meus inimigos, porque os mandamentos do Senhor sempre estão comigo. A Bíblia diz que aquele que conhece a palavra de Deus, tem mais discernimento que os seus próprios mestres, pois medita nos testemunhos do Senhor, medita na palavra do Senhor. Quando você conhece a palavra do Senhor, em todo tempo nós meditamos nela. Eu tenho essa experiência, a gente muitas vezes vai andando e brota do nosso coração a palavra de Deus. Nós meditamos na palavra de Deus em todo tempo. Nós meditamos no conselho do Senhor em todo tempo. A Bíblia diz que nós devemos buscar conselho nas pessoas que levam Deus a sério. O justo sempre fala o que é certo e sempre dá bons conselhos. Justo é aquele que é justificado pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Porque o justo, ele obedece de coração à lei do seu Deus. A vida cristã não é uma vida de independência dos outros cristãos, porque todos nós dependemos de outras pessoas. Deus nos fez um corpo interligado com a habilidade de funcionar bem e dependemos uns dos outros, dependemos dos membros desse corpo. Nós precisamos buscar conselho naqueles que conhecem a palavra de Deus. Nós precisamos buscar conselho no nosso cônjuge. A Bíblia declara que se nós somos casados, nós sabemos que a primeira pessoa que nós precisamos consultar é o nosso cônjuge. A Bíblia ensina a viver em harmonia, principalmente com o nosso cônjuge. Nós acreditamos que uma vez casados, nunca mais tomaremos nossas decisões sozinhos. A decisão em conjunto com o nosso cônjuge preservará o relacionamento. A nossa decisão, quando nós tomamos com o nosso cônjuge, vai honrar um ao outro. Quando um cônjuge procura o conselho do seu companheiro, ele está na realidade dizendo: olha, eu te amo, eu respeito você, eu valorizo você. Pela palavra de Deus, nós devemos buscar conselho com os nossos pais. O livro de Provérbios, no capítulo 6, versículo 20 ao 22, diz assim, eu vou estar lendo para você esse versículo de Provérbios que diz o seguinte: meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino da sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do seu pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o protegerão. Quando acordar, falarão com você. Então nós vemos que como filhos devemos buscar conselho em nossos pais. Nós estamos falando sobre o Salmo 1. Falamos que esse salmo, ele fala de duas pessoas, do justo e do ímpio. Que o justo é aquele bem-aventurado, é aquele que é abençoado pelo Senhor, porque ele tem prazer na lei de Deus. O justo é aquele que busca conselho nas pessoas certas. E nós estamos falando aonde nós devemos buscar conselhos. E nós devemos buscar conselhos também em pessoas experientes. Nós devemos consultar pessoas experientes na área na qual estamos tentando tomar uma decisão. A Bíblia fala na multidão de conselheiros. A Bíblia fala que os planos eles fracassam por falta de conselho, mas que são bem-sucedidos quando há muitos conselhos. Quer dizer, na multidão de conselheiros, tudo se resolve. Cada um de nós tem um alcance muito limitado de conhecimento e experiência. Cada um é mais experiente em determinadas áreas. E nós necessitamos, muitas vezes, de assessoramento de outras pessoas que trazem as suas experiências, que podem nos dar percepções, que podem nos estimular os nossos pensamentos com alternativas que nunca teríamos se considerássemos a vida sem conselhos. Nós precisamos de conselhos. Nós também devemos buscar conselhos do Senhor. O Salmo 32 diz assim, olha, eu vou instruir você e eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir, eu te aconselharei e cuidarei de você. O prazer
das pessoas bem-aventuradas, quer dizer, do justo, está na lei do Senhor. E nela medita de dia e de noite, conforme nós lemos no Salmo. É através da palavra de Deus que Deus fala conosco. Nesse Salmo, o justo é comparado com uma árvore. Não com uma árvore qualquer, mas aquela que é plantada junto aos ribeiros de águas, porque estão plantadas juntos à fonte, são férteis, a fonte da fertilidade espiritual. As raízes recebem ocultamente, quer dizer, dentro de nós, o alimento que vai aparecer abertamente através das nossas atitudes, através dos frutos abundantes no devido tempo. A Bíblia diz que as folhas não murcham, porque a esperança e a fé sustentam e fortalecem essas pessoas, pois a sua confiança está em Deus. Seja, sim, uma pessoa justa que confia no Senhor. A figura da árvore é usada na Bíblia para mostrar como é a vida de uma pessoa. É pelos frutos que se conhece a árvore, Jesus disse. Uma pessoa feliz é uma pessoa realizada, porque prospera em tudo o que faz. Já que Deus abençoa quem faz a vontade dele. Além de ser uma árvore que só dá fruto na ocasião própria, o cristão é também um tipo de árvore cuja folha não murcha nunca, não seca. Isso implica em dizer que esta árvore não sente a mudança de tempo. Isto se refere às tribulações, quando o cristão, porque nós passamos por sofrimento, por tribulação, ele não se abala, porque está bem enraizado, arraigado em Cristo. O justo é alegre. A sua alegria é mencionada e é dada por Deus como recompensa por aqueles que buscam a sua presença. A Bíblia, ela não dá margem para você que é justo ser destruído pelo problema, mas o problema te fortalecerá. As lutas que nós passamos pela vida vêm provar que tipo de cristão nós somos. Prosperidade espiritual, prosperidade econômica. Essa era a fé constante dos hebreus, a qual mantinham quando a adversidade parecia talvez ensinar totalmente o contrário. Portanto, o homem bom é como uma árvore que conta com um suprimento de água abundante, o rio da vida que passa próximo. A lei de Deus controlava o que o homem fazia e então dava a ele bom suprimento acima das suas expectações, acima das suas expectativas. Quando você planta uma semente numa terra boa e quando ela é regada, ela nasce. E quando ela nasce, você não precisa dizer, olha, dê fruto, dê fruto. Se você planta uma semente de laranja e ela cresce, você não precisa dizer todo dia para ela, olha, dê laranja, dê laranja. Naturalmente ela vai dar fruto. Assim é o justo. Naturalmente ele vai frutificar e prosperar. Em contrapartida, o ímpio é alguém que vive sem considerar a Deus. O ímpio é alguém que anda e que ainda não conhece o Senhor, que não tem uma experiência pessoal com Jesus, ou alguém que conhece o Senhor Jesus como Salvador, mas não o está seguindo em obediência. Eles são comparados com uma palha. O versículo 4 diz, olha, não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. A figura neste versículo é o ato, muitas vezes, de trilhar a semente. As espigas produzem seu grão e o que resta é inútil. Nós sabemos que o ímpio, ele, como diz ali, ele não consegue prosperar, ele não consegue permanecer na congregação do justo. Eles são como a palha, que são soprados e eles desaparecem quando o vento vem, quando as dificuldades vêm, eles desaparecem. É assim que nós vemos que são aqueles que não confiam no Senhor. Você é convidado hoje a ser esse justo que o Salmo 1 está se referindo. Você é convidado a confiar no Senhor. Você é convidado a ter prazer na lei do Senhor, a meditar nela de dia e de noite, para que quando vier a dificuldade, você não desapareça, você não caia, você não fique prostrado, mas você é convidado a ser como essa árvore frutífera que dá o seu fruto na estação própria.
e que nunca vai desaparecer. Eu quero fazer uma oração com você. Se você não é essa pessoa, se você não é essa pessoa que é considerada como justa na palavra de Deus, você é aquela pessoa que não confia no Senhor, você hoje pode desejar no teu coração, de todo o teu coração desejar ter prazer na lei do Senhor, desejar ter prazer em Deus, para que você realmente esteja sendo frutífero em todo o tempo. Amém? Vou fazer uma oração por você. Feche os teus olhos e peça ao Senhor que isso se processe na sua vida. Deus, de conformidade com o Salmo 1, Senhor, nesse salmo nós vemos que há uma distinção de duas pessoas, Pai. Aquele que é justo e aquele que é ímpio, Senhor. E nós queremos ser esses justos, Senhor, abençoados pelo Senhor, que tem prazer na Tua lei, que é obediente, Senhor, que busca conselho nas pessoas certas, que busca conselho na Tua palavra, que tem prazer na lei do Senhor. Eu oro, Senhor, para que isso se processe nessas vidas que estão fazendo essa oração neste momento. Faz prosperar, faz com que essas pessoas sejam justas, Senhor, independente daquilo que elas estão passando. Eu oro colocando-as em Tuas mãos, em nome de Jesus, Pai. Faz, Senhor, com que essas pessoas possam dar esse ponto de virada hoje, nessa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos sobre 2 tipos de pessoas que a palavra de Deus fala. Está no Salmo 1. Venha saber mais sobre a palavra de Deus participando das nossas celebrações. Siga-nos também através das redes sociais. Vai estar passando na tua tela os nossos endereços. Um ótimo dia para você e até o próximo programa, se Deus quiser. You make it easier to be